Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. O capítulo é o de número 12. O versículo apenas versículo número 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quem achou, diga amém. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Poder sentar, dando glória a Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite nós iremos mais uma vez, nesse culto de ensino, falar a respeito de dons espirituais para o crente. É bem verdade que esse assunto interessa ao crente que crer nos dons espirituais, chamamos de crente pentecostais, porque esse assunto está relacionado exatamente a nós pentecostais que cremos que os dons do Espírito Santo dado ao crente não ficou apenas na igreja primitiva, mas que vem de geração em geração, desde o dia em que a igreja primitiva, baseada em Atos, no capítulo 2, que o Espírito Santo veio sobre a igreja e todos começaram a falar em línguas estranhas. Então, de lá para cá, essa profecia que Joel falou, cumpriu-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e veio até hoje, e vai até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Então nós já não falamos aqui de alguns, porque o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta à igreja que estava localizada em Corinto, Paulo falou de 9 dons. Então a gente já citou 6 dons. Nesta noite, nós queremos, com a ajuda de Deus, dentro desse tempo, citar os 3 dons que faltou. Então, o primeiro nesta noite que eu quero compartilhar com a igreja é o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 10, que diz assim: e é outra operação de maravilha, outro a profecia, outro o dom de discernir os espíritos. Exatamente esse aqui. Trata-se de uma dotação. E o que se refere o dom de discernimento de espírito, pastor? Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem se é uma mensagem que provém do Espírito Santo ou não. Então você observa que não está tão somente relacionado a um espírito maligno, mas também está relacionado a uma mensagem falada através de um espírito maligno. Observe. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 4 ao 6. Atos 2, 4 ao 6. Glória a Jesus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
Língua segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 4. Agora, é através de uma... Deixa eu me ver aqui. Distingue uma mensagem que provém do Espírito Santo ou não. Eu citei outro versículo, irmão, não é esse. É 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. A igreja me perdoe, correu o versículo. É 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 29. 1 Coríntios 14, 29. É o 14, viu? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Quem achou? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz assim: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, quando alguém está passando uma mensagem para a igreja, essa mensagem aqui não está relacionada diretamente à palavra. Quando alguém está entregando uma profecia, algo para a igreja, então há uma necessidade de alguém ficar julgando a profecia de acordo com a palavra de Deus, para que através daquela mensagem ela possa estar enquadrada na palavra, para não estar fora da palavra. Porque o Espírito Santo, ele não vai transmitir uma palavra que quebre princípio, ou transmitir uma mensagem que quebre princípio da palavra de Deus. Ele não vai quebrar um princípio da palavra de Deus. Com isso eu quero até abrir um parênteses e dizer a você: se alguém entregar a você uma mensagem e você der uma olhada no seu altar e ver que o seu altar não está de acordo com a palavra de Deus, não está cumprindo com os princípios da palavra de Deus, você sabe que a vida não está aquilo como Deus quer, e de repente dentro dessa mensagem que alguém falar for algo que não tiver nenhuma exortação, é bom você ficar esperto. Porque como Deus vai falar com a igreja, com alguém particularmente, com a vida fora do altar, e Deus vai dizer que vai abençoar, sem exortar aquela pessoa. Mas vamos lá. E tem gente, eu conheci pessoas que com o pé em cima do muro, mas anda atrás de mensagem de conforto, anda atrás de profecia, de passar a mão no ego, não é? Como é que a pessoa é um tremendo 7-1 e Deus vai falar com ele dizendo meu servo, minha serva? Como é que a pessoa mente, engana e Deus vai dizer meu servo, minha serva? Não vai. E se alguém falar é alguém mentiroso, é falso profeta. Entendeu? Ele, meu servo, minha serva, com quem realmente é. E a pessoa automaticamente na consciência está sabendo que é. E tem gente sendo enganado. Tem gente sendo enganado pelo espírito mentiroso. Eu já vi até alguém sendo tomado para alguém em profecia, uma pessoa que nem ainda entregou a vida a Cristo, e Deus falar na boca daquela pessoa e dizer minha serva. Não tem como, não tem condições, não é serva dele ainda. A Bíblia diz que servo e serva de Deus é quando depois do momento que a gente confessa Jesus como Senhor da nossa vida e Salvador da nossa alma, a partir dali nós se tornamos ser servo e serva de Deus.
até não fazer isso perante pessoas, para confirmar que realmente nós confessamos a Cristo, e alguém testifica que realmente nós passamos agora a ser cristão, enquanto não fizer isso, Deus nunca vai dizer, meu servo e minha serva. É algo complicado. Aí, quem sabe alguém que conhece Bíblia vai me questionar e dizer, por que foi que Deus, no profeta Isaías, chamou Ciro de meu servo? Visto que Ciro era um rei que ainda não conhecia a Deus, e ele não era nem da terra de Israel. Bem, a palavra ali no original no hebraico, meu servo ali, é indicando que Deus levantou ele para cumprir o mandato dele, para libertar o povo que estava lá no cativeiro e mandar de volta para Jerusalém. Então servo ali, não é porque é servo temente, não é porque é servo que guarda a palavra, não é porque é servo que guarda o princípio da palavra, era um servo que Deus estava tomando ele com um propósito. Para quê? Libertar o povo e trazer ele de volta para Jerusalém. Mas servo para salvação não. Para salvação não. Ciro não era nem entregue a Deus. Ele estava cumprindo um serviço emprestado para Deus. Um serviço para Deus. Glória a Jesus. Então o versículo 29 que diz, trata-se de profetas. Falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Julgar aqui indica que você vai olhar para o seu irmão e vai dizer, eu nem recebo. É isso aqui, esse tipo de julgamento? Julgar aqui é estar prestando atenção na mensagem que está saindo, na profecia. Ficar atento à profecia. Porque já chegou alguém, colocou a mão na barriga de um irmão, a barriga era grande, e o homem estava com o olho fechado. Ele olhou de lá, a esposa estava do lado, ele não percebeu a diferença da barriga. A mulher era seca, o cara era barrigudo. Então a mulher deu uma saída. Não sei que foi beber água, não sei. E o irmão ficou. E ele foi lá com os olhos fechados e colocou a mão. Disse, esse que eu te digo, que aqui é que vai sair daqui é macho. Ele disse, macho sou eu. O irmão falou, macho sou eu, rapaz. Aí ele abriu os olhos. Entendeu? A barriga do homem era uma melancia. Aí ele, eis que eu te digo, que vai sair daqui é um macho. Aí ele abriu os olhos e disse, macho sou eu, irmão. O que é isso? Aí ele, hã? Eu para mim que a sua esposa estava aqui. Se ela é seca. Duas coisas aí. Carne, que eu acredito que foi mais carne, entendeu? Ou algo maligno, que seja um ou outro, se foi da carne foi malícia, todo jeito. E se foi um espírito, do espírito foi um espírito enganador, para enganar as pessoas. Então a pessoa tem que ficar atento, para não ser enganado. Amém? Para não ser enganado. De tempos em tempos Deus me toma em profecia para entregar algo a alguém. De tempo, ele não sei por que ele não me toma direto. Não tem esse negócio de estar entregando recado direto. Quem vem para Jesus é vida, já procura de um recado de profecia. Chegar aqui vai ter essa aqui, ó. Todos os cultos. Vai ter a palavra, a orientação da palavra. Agora, quando Deus quer tomar alguém aqui em profecia, Ele toma. E a gente crê e recebe, é meu irmão? Em nome de Jesus. Mas primeiro, Bíblia. E eu não sou muito chegado a crente que gosta mais de profecia do que da Bíblia, não. Eu corro a uma distância de crente que não conhece Bíblia, mas é cheio da profecia. Eu quero a distância dele e dela. A pessoa pergunta sobre a Bíblia, conhece nada. Agora de profecia, está repreendido isso aí. Vá comer Bíblia, meu irmão. Conhecer primeiro a palavra, para depois você não estar errando no que você está entregando. E quando eu digo comer Bíblia, é ler, viu? Não é comer a folha, não. Até isso já teve, pelo amor de Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João,
capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, o verso 1, diz assim: amados, não deem crédito. Essa palavra, essa tradução aqui é boa. Ela é a N-A-A. Olha como ela diz: amados, não deem créditos a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Ele não para em canto nenhum. Ele sai tanto aí fora como entrando dentro das igrejas. Dentro das igrejas, sim. Entrando também, fazendo parte. Entendeu? Tem alguns aí até casados e dizendo assim: eis que o Senhor te disse que tu é minha. A pessoa não sabe que ela é casada. Tem de tudo. Tem de tudo. Espírito enganador. Né? Espírito enganador. Meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Jesus. Também, no fim dos tempos, quanto aos falsos, nos fins dos tempos, quando os falsos mestres, Mateus 24, 5, abra aí sua Bíblia, Mateus 24, 5, glória a Deus. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já assisti até na televisão um dia desse aí, alguém titulado dizendo que era o Cristo. Já teve, não foi nem só uma pessoa, e estava conseguindo arrastar uma multidão, dizendo que ele era o Cristo. Paz aí fora, e a multidão dando credibilidade àquela pessoa. Cristo veio uma vez na terra, e quando ele vier dessa vez agora, nem no chão ele pisa, porque a igreja vai encontrar com ele nos ares. Cristo, quando vir agora, nem na terra ele vai pisar. E detalhe, ninguém vai ver, porque vai ser num abrir e piscar de olho. Tem pessoa que confunde os dois versículos. Um diz que vai ser no abrir e piscar de olho, e o outro diz que quando ele vier todos os olhos verá. É só observar onde está o texto certo. Quando ele vier agora nos ares, nas nuvens, ninguém vai ver, porque será no abrir e piscar de olho. Aí quando a igreja passar pelo tribunal de Cristo, e aqui na terra está finalizando os 7 anos da grande tribulação, então ele vem novamente com os anjos e com os seus santos. Qual é os seus santos? A igreja. Aí ele vem com a igreja e com os anjos, e aí ele vai pisar na terra, porque ele vai vir pelejar a favor de Israel contra as nações que estão contra Israel. E ali ele vai vir com o nome escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e da sua boca sairá uma espada aguda. Mas quando ele vier agora, não vai sair espada da boca, não, vai ter toque da trombeta. Aleluia, Jesus. Então alguém dizer assim, eis que eu sou o Cristo, é mentiroso. Jesus não vai pisar nessa terra quando ele vier agora. E quando ele vier para Israel, depois do arrebatamento da igreja, depois de 7 anos da grande tribulação, no final, quando ele vier, ele vai pisar lá nos Montes das Oliveiras. Não é em qualquer terra que ele vai pisar, não. Ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras. Abrir uma passagem para Israel, passar por debaixo, escapar dos seus inimigos. Quase demonstrando assim como se fosse a abertura do Mar Vermelho. Só que agora é com terra. Aí não adianta alguém chegar e dizer, eu sou o Cristo. Porque está mentindo. Está mentindo. Falso Cristo. Talvez você aqui nunca viu falar por aqui no Brasil sobre isso, talvez. Mas se você for para o YouTube consultar, você vai ver que não foi só um que conseguiu até tirar pessoas de casa e seguir ele como se fosse os apóstolos seguindo o seu Cristo. Está repreendido. Quem está entendendo?
Aleluia. Glória a Deus. Então, é a distorção do cristianismo bíblico, aumentando muito. Abra sua Bíblia aí, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Você vai notar que os falsos profetas, os falsos mestres, estão também distorcendo, tá fazendo da palavra de adulterando, a palavra correta é adulterando a palavra, para que não venha ter ensinos sadios, verdadeiros, para aqueles que estão ouvindo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito, aqui, quem é esse Espírito aqui, igreja? Toda vez que você lê na Bíblia que encontrar o Espírito com a palavra E maiúsculo, é quem? E é minúsculo. O seu Espírito, muito bem. Então aqui o Espírito Santo. Então observe. Ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de... Vê aí a situação. Ensinos de demônio. Você está pensando que alguém vai... Não é necessário tão somente alguém pegar um livro e substituir a palavra e ensinar através de um livro, querendo substituir a palavra de Deus, para ele ser um falso profeta. Esse aí já é um falso profeta declarado, todo mundo já sabe. Qualquer livro que você receber de alguém que queira substituir a Bíblia Sagrada, essa pessoa que está entregando esse livro é falso profeta declarado. Não porque a nossa igreja, ela teve um nível a mais do que a palavra. Nível a mais do que a palavra, se é que eu posso chamar de igreja, eu chamo de seita. A sua seita, ela foi enganada por esse alguém, e se um dia ela foi igreja, ela transformou-se em seita. Porque se o princípio dela, a base foi esse livro, sem ser a palavra de Deus, ela nunca foi igreja, sempre foi seita. Como alguém, uma vez cheguei aqui, pastor, recebi esse livro. Aí eu olhei o livro, pronto. É aquilo ali. Aquele livro, quem entregou a você é falso profeta. Porque está dizendo que aquele livro substitui a palavra de Deus. Os livros de aprendizado bíblico, que traz ensinos para o cristianismo, para nós, ele não tem que ensinar as escrituras. Pelo contrário, ele já traz assunto da palavra de Deus, para nós ter um conhecimento melhor. Mas substituir a palavra, não queira nem em sua casa esse livro, né? Tem uma denominação por aí que é assim, tem uma só, não tem mais. Vai para as casas entregar livro. Aí dizer que seu líder substituiu Jesus. Todo líder que declara que é substituto de Jesus, que substituiu o Filho de Deus, ele é falso mestre, falso profeta. Tem um demônio nele, espírito de enganação. Amém, irmão? É espírito de enganação. E nós conhecemos algumas seitas por aí, e uma que se denomina igreja, que também não é igreja, que para mim é seita, se denomina igreja e diz que seu líder substitui o Filho de Deus. Aonde? Meu Deus. É falso profeta, é falso mestre. Está escrito em Apocalipse. E quem tem sabedoria que entenda. Ele usa algo em sua cabeça e está lá 666. O número da besta. Esse é um dos líderes de uma seita que se denomina igreja, que não é igreja, é seita. Porque todo ser, todo grupo, toda instituição que pega a Bíblia Sagrada e abandona ela
e faz por base estudo da sua própria cabeça e substitui a Bíblia, não receba como de Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 1, versículo 5, está escrito, o apóstolo Paulo dizendo: se mesmo um dos anjos aparecer a vocês, pode ser um anjo, ou até mesmo nós, um de nós, apóstolo, ele nem tirou ele, um de nós, apóstolo, for pregar para vocês outro evangelho diferente da qual Cristo nos trouxe, não receba, tenha como anátema, maldição, porque não é de Deus. De Deus é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Interessante que os que perseguem a igreja não vão atrás dessa seita para perseguir esses livros velhos, tomar da mão dele e botar fogo. Não, o livro de engano é para permanecer. Agora a Bíblia é para ser tomada, como um país por aí que luta para tomar a Bíblia. Vai dar conta a Deus. Vai dar conta a Deus. E nós cristãos, se é para morrer com a Bíblia na mão, nós morremos. Quer que tem? Nós não vamos morrer por outra coisa. Mas se for pela palavra, irmão, e os crentes que estão com o pé em cima do muro, se preparem. Meu Deus. Porque se vive negando a Jesus por pouca coisa, quanto mais quando chegar a perseguição no Brasil. Não precisa nem chegar, né? Deus, Jesus. Nunca vai chegar, pastor. A Bíblia diz que vai, e aí? A Bíblia diz que ou cedo ou mais tarde, ela vai bater na porta. E aí? Meu Deus. Aí vamos ver que esse número de evangelho que tem aqui no Brasil, um número explodido, tão grande, uma maravilha. Eu aplaudo, acho bonito, acho bom. Está crescendo o número de evangelho. Mas vamos ver se realmente na perseguição vai sustentar. Vamos ver se tem raiz, se tem maturidade, se é de verdade mesmo. Meu Deus. Eita Deus. Glória a Deus. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Aleluia! Ô glória. Glória a Jesus Cristo. Esse dom espiritual será extremamente importante para a igreja, principalmente nos dias de hoje. Porque quem tem esse dom de discernir os espíritos, vai discernir se demônio tomar alguém dentro da igreja, para imitar as profecias de Deus e trazer uma falsa profecia. Quem tem esse dom de discernir os espíritos vai entender quando a pregação do altar ou quando o ensino do altar realmente é bíblico ou não. Porque vai analisar que os ensinamentos que está sendo ensinado ou a pregação que está sendo pregada é realmente a luz da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E vai notar que estudos bíblicos, doutrinas, se é coisa do homem, se é do demônio, como diz aqui, que muito apostatarão da fé, seguindo ensinos de demônio, ou se realmente o ensino é de Deus. A palavra apostatar não é bem se desviar. Se desviar, a pessoa desviou, se foi para o mundo. Apostatar da fé é alguém mudar o segmento da palavra, não quer mais seguir a palavra, mas vai seguir esses estudos, esses livros que está substituindo a Bíblia. Tem lugar por aí que você mostrar a Bíblia. Não. Nós temos o nosso livro. É aqui o nosso livro, que o nosso líder deixou para nós. Então isso aí, muitos apostatarão da fé. Se afastou-se da verdadeira fé e está vivendo uma falsa fé. Meu Deus.
uma falsa fé. Já estão dizendo, diz que Maria substitui o filho dela. Substitui? Substitui, igreja? Não. Não. Aleluia. É falso ensinamento. Meu Deus. Jesus, ele é insubstituível. Nem tente nem igualar. Aleluia, Jesus. Ela foi pecadora como nós. Mesmo a Bíblia dizendo que ela teve Jesus sem ser concebido por homem algum, foi pelo toque do Espírito Santo. Mesmo assim, todos nascidos de mulher, disse Davi, que nasceu em pecado. E o único que nasceu da mulher, mas não foi tocado por toque de homem, foi quem? Jesus. Esse nasceu sem? Maria teve pai e teve mãe. E depois que ela teve Jesus, eu já vi alguém aqui, alguém daqui não, né? Um certo lugar, discutindo, dizendo que o único filho que ela teve foi Jesus. Mas a Bíblia diz que foi? Quando Jesus foi curar em Cafarnaum, alguém disse o quê? Não é esse o filho de José e Maria? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? Quem eram os irmãos dele, irmãs? Irmã de Maria com? Filho de Maria com? José com Maria. Agora Jesus não era filho de José. Era filho apenas de Maria, mas foi gerado, concebido pelo Espírito Santo. Por isso que ele não teve pecado. E é o único que pode interceder perante Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Aleluia. O único. E mais ninguém. Aleluia. Então vamos ter cuidado com certos espíritos enganadores, malignos, querendo enganar o rebanho, querendo enganar a igreja. Falsos mestres, falsos profetas, que distorcem a palavra. A gente tem que estar atento, vigilante, para não se apostatar da fé. Alguém estava servindo a Deus direitinho, estava ok, tudo certo. De repente a pessoa bota na cabeça de voltar de onde veio e voltou para uma denominação e foi fazer parte dela de novo, porque por conta de alguns escândalos que está acontecendo em nosso meio, a pessoa disse: de onde eu vim é melhor, e voltou para o mesmo lugar de onde saiu. Aí essa pessoa foi atrás de quem? Seguir demônio. Porque para quem pratica escândalo, vai ter uma conta para acertar com Deus. Mas eu não vou deixar da minha caminhada de fé com Jesus, porque alguém, veja o quanto, dá um vacilo e pratica escândalo. Ele vai se conter com Deus. Mas a caminhada da fé, a Bíblia é sagrada, aleluia, e o meu Senhor Jesus Cristo, jamais eu mudo e troco por nada. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória. Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não existe. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Está escrito na palavra que não crie nada semelhante a ele, dizendo que veio do céu, ou até mesmo dessa terra, ou de madeira, ou de pedra, ou de gesso. Não se crie outro Deus perante mim, porque eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. Adora outros quem querem adorar, mas vai dar conta a Deus. Adoração só a Ele. Alguém fica preocupado, alguém fica aperreado. Como é que se adora um Deus que não se vê? Aí cria alguma coisa para adorar porque está vendo. O nosso Deus não se vê com os olhos físicos, com os olhos carnais, mas nós sentimos Ele pela fé. Ele é vivo e nós sabemos que Ele existe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele existe. E Ele é tão bom que deixou a sua palavra para nos guiar. Que alguém questiona, ateu, questiona, estão questionando as escrituras sagradas, dizendo que foi escrita pelo homem. Mas diz a Bíblia, na carta do apóstolo Pedro, que esta palavra não foi escrita por vontade de homem algum. Ou seja, homem natural, pecador, sem reverência. Mas foi escrito por um homem perdoado,
Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Homem que o Espírito Santo mudou a vida, transformou a vida. Homem como Pedro, homem como Saulo de Tarso, que foi transformado no apóstolo Paulo. Meu Deus. Desse tipo de homem. Homem como o profeta Daniel, que mesmo em Babilônia não quis contaminar com o manjar do rei. Meu Deus. Homem como Moisés, que foi chamado para libertar o povo do Egito. Homem como Jeremias, Isaías, Ezequiel. Como duvidar desses homens? Meu Deus. Homens cheios do Espírito Santo, cheio de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segundo dom, Meu Deus. variedade de línguas. Variedade de línguas. Está em 1 Coríntios capítulo 10. E diz assim: a outro, a variedade de língua. No tocante, às línguas, no grego, glossa, que significa língua, como manifestação sobrenatural do Espírito, nós temos o seguinte fato: essas línguas podem ser humanas e vivas. Agora você abre a Bíblia em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. 4 ao 6 diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, influiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. É por isso que o texto diz: essa língua pode ser humanas e viva. A multidão de gente que estava fora da igreja, do povo que estava ali naquele templo cultuando a Deus, cerca de quase 120 irmãos, viram ele falar em outras línguas e notaram que ele estava falando nas línguas do seu próprio país. Ou seja, um exemplo. Vamos dizer que tinha alguém da Itália, aí escutou alguém falando no idioma da Itália, assim de outro país. A língua era línguas estranhas, mas vamos dizer o seguinte: eu sou da Espanha, alguém é da Itália, eu ouvindo falar a língua que aquele estava entendendo, eu não estava entendendo, era línguas estranhas, mas esse aqui estava entendendo, mas depois falou na língua daquele que é da Espanha, aí eu já não entendi, mas esse aqui entendeu? Então para um era línguas estranhas e o outro estava compreendendo na sua própria língua. Meu Deus. Então, era línguas, de certa forma, era uma língua humana, porque dava para entender. Se alguém falar inglês para mim, eu não vou entender nada. Então lá saiu inglês também. Mas um inglês que chegou lá e escutou, entendeu. Meu Deus. Está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Disse que um sueco veio ouvir uma pregação no Brasil e disse que queria que Deus falasse com ele. Quem estava pregando era um brasileiro, como é que vai falar sueco? Não tinha como. E ele disse: tu não me escutou quando saí de casa que eu queria te ouvir? Aí de repente Deus tomou um irmão e foi até ele e falou na língua dele. E falou tudo o que estava no coração dele na língua dele. E ele olhou para o irmão e notou que ele não era um sueco, era brasileiro. Nunca tinha ido naquele lugar, na Suécia. Então Deus faz assim. Amém, irmão? Glória a Deus. Diga assim: que Deus me use
Deus me usa com a língua da África. com a língua da África. Tem certeza? Vai lá? Né? Ô glória! Mas se tiver uns crentes aqui que pensa que algum de nós aqui é ficar aqui nesse terreno, aceitou Jesus, vivendo família, ficar velhinho e partir. Se tiver alguém aqui pensando que é só isso, está enganado. Porque daqui desse meio, Jesus pode pegar e levar lá para o outro lado mesmo. E aí você vai ter que esquecer família e ir para o outro lado para fazer a obra de Deus. Teu pastor não pode proibir, ninguém pode proibir não. É só tu que vai dizer sim ou não. Mas queira tu, diga sim, porque se dizer não, o problema é grande. Porque não é com homem. Já teve casal que disse: eu não vou não, preciso deixar minha família. Aí o filhinho foi pra glória. Aí o casal: eu vou agora. Depois que o filhinho partiu. Pronto. Mas foi. Perdeu aquilo que mais amava para ir. Eita. É forte, né? Meu Deus. Glória a Deus. Ou uma língua desconhecida na terra. Glória a Veja aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Escutaram essa língua lá também. Capítulo 3, versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos. Uma língua desconhecida. Língua dos anjos. E a língua falada através desse dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. 14 e o 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Muitas das vezes você que está falando em língua, você não está nem entendendo. Meu Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo sabe disso. Você está falando em língua estranha, mas você não está entendendo o que está falando, sim ou não? Você não está entendendo. Para você entender, é necessário você ter a interpretação de língua. Se você não tiver, você não vai entender. Amém? Não está entendendo a língua estranha. Tem gente ensinando. Tem gente ensinando como falar em línguas estranhas. Meu Deus. Oh, que capacidade linda. Meu Deus do céu. Algo que é mistério. Uma pessoa assim: venha para aprender. Eu vou lhe ensinar como falar línguas estranhas. Primeiro que línguas estranhas se fala depois que alguém é batizado com o Espírito Santo. Enquanto não acontecer o batismo, a pessoa não consegue falar. E se falar, é espírito de engano. A pessoa está enganada. Só depois do batismo com o Espírito Santo. Eu conheci um irmão que ele tinha tanto desejo de falar em língua, tanto desejo, que ele viu o povo falar na congregação e ele tinha um desejo. Então ele começou a imitar. Meu Deus. E ele era auxiliar de trabalho, cooperador. Mas ele dava cada rajada que era a coisa mais linda do mundo. Só que tinha uma diferença dele falando para quem era batizado falando. Os que são batizados quando falam, tem uma unção. Tem algo assim maravilhoso. O dele era algo seco, irrelevante, algo meio estranho, que trazia um arrepio ruim. Meu Deus. Era da carne. E ele chega e estralava. E alguém teve que chegar até ele para contê-lo. Meu irmão, vem cá, por favor. Pelo que eu sei, o senhor é dessa congregação, eu conheço o senhor. O senhor não foi batizado com o Espírito Santo ainda. E o senhor está imitando o Espírito Santo. Peça o batismo que Jesus lhe dá. E ele: eu sou batizado. E a consciência dele já estava cauterizada. De tanto ele falar, ele pensava que era. E Jesus teve que colocar ele no leito. Meu Deus. Quase que ele perdia a vida. Para ele pedir perdão e não falar mais aquilo. Para esperar no tempo de Deus. Ele pagou um preço que ninguém queria pagar.
Ele cobria. Os irmãos falando, ele falava mais alto. Ficava vermelho. Mas a igreja tem o discernimento. Sabia que não era. Alguém falou, irmão, ele não teve acordo. Aí o nosso pai repreendeu: meu filho, deita um pouquinho nessa cama para você prestar atenção mais nisso. Aí, através de uma repreensão, de um descanso no leito, ele se tranquilizou. Eu digo descanso porque eu não quero dizer o que aconteceu. Mas o negócio não foi brincadeira, não. Meu Deus. Entendeu? Então, quem não é batizado, peça para Jesus batizar. Mas não imite. Não imite línguas estranhas, nem brincando. Tem gente que vê as pessoas falando e quer imitar, acha bonito. Aí fica assim, naquele grupinho, para falar. Primeiro, se você falar com graça, você falar mangando, debochando, você não está mangando da pessoa, nem está debochando daquele crente, você está debochando do Espírito Santo. E debochar do Espírito Santo é você botar, mergulhar dentro de uma fornalha de fogo. Porque línguas estranhas não é brincadeira. Como alguém aí, eu ia dizer uma palavra aqui, mas eu vou dizer, como tem um palhaço no YouTube, uns palhaços mangando de quem fala em línguas estranhas. Vai dar conta a Deus, palhaço. Meu Deus. Entendeu? Vai dar contra Deus, nariz da ponta vermelha. Meu Deus. Vai dar conta. Aleluia. E aí o palhaço tem, né? Vai dar conta. Porque ninguém brinque com Deus, não. Não se toca nas coisas de Deus. Meu Deus, aleluia. Não se toca nas coisas de Deus. Glória Ou é batizado ou não é. Não é? Ou a pessoa é batizada com o Espírito Santo ou não é. Mas ficar tocando. Aí chegou, certa feita, uma irmã foi batizada com o Espírito Santo. E ela, enquanto estava na igreja, era uma bênção. A mulher era do fogo, era do Pentecoste. Chegou um momento que ela se desviou do Evangelho. Foi se esfriando e desviou-se. Depois que ela desviou-se, ela resolveu ser inimiga dos crentes. Meu Deus. Resolveu ser inimiga dos crentes. E aí, o que ela fazia? O que ela fazia era: os crentes que falam a língua dos bodes. Meu Deus. Língua dos bodes. Ela dizia: língua dos bodes. Meu Deus. E ela ficou com aquilo. Ficou com aquilo, ficou com aquilo, ficou com aquilo, ficou com aquilo. Aí daqui a pouco, a irmã caiu doente. Meu Deus. Caiu doente. E aí, o pastor foi chamado para ir lá com o presbítero. E ele foi. Aí tem gente que diz assim: pastor é tão ruim que não vem nem aqui. Pastor tem que orar primeiro. Ande na casa de alguém. Não tem desses pastores por aí que não pode receber um telefonema, né? Vem aqui, pastor, orar por nós, ele corre. Vem aqui, pastor, ele corre. Ele não quer saber se é ovelha dele, se é ovelha dos outros. Primeiro, não me chame para orar por ovelha de ninguém quando eu vou. Eu sou responsável aqui, está na minha responsabilidade desse redil aqui. Jesus é vida. Aleluia. Não vou. Pastor, ore por mim. Tem pastor? Tem, vai ele. Você tem pastor. Porque quem conhece aquela vida é o pastor dela. Porque ela não chama o pastor dela? Tem alguma coisa errada? Eu conheço. Eu posso chegar lá sem conhecer e botar a mão no devo. Quem vai pagar preço eu é. Segundo, o pastor foi, mas primeiro consultou a Deus, porque é isso que todos devem fazer: consultar o Senhor. Eu vou ou não vou? E ele consultou ao Senhor. E quando ele chegou na porta da casa, ele sentiu um arrepio
ruim, presbítero também. Que negócio é esse nessa casa, Jesus? Meu A Deus. família, ei, pastor, graças a Deus, aí tá ali no quarto, tá em cima da cama gemendo, vai botar a mão. E ele chegou lá, quando olhou, disse, mas antes eu vou tirar uma palavra. É quando ele abriu a Bíblia, era mesmo que as páginas estão em branco. Meu Deus. Nada. Ele procurou outro, nada. Orou em mente, Espírito Santo em silêncio. Ele disse, presbítero, tem algo errado aqui. Meu Jesus. Nem. Nós está aqui, mas Deus não está aqui. E ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá o discernimento. Eu quero entender qual é a tua vontade aqui dentro. O que é que está acontecendo? Aí Deus bradou para ele e disse, saia dessa casa. Volte. Porque essa que está em cima da cama, no leito, eu tenho rejeitado. Meu Porque Deus. ela tem tocado no meu espírito. Meu Deus. O pastor olhou para ela, olhou para a família e disse, vocês me perdoem, me desculpem, mas naquela vida eu não posso orar, nem posso colocar a mão. Deus mandou ir embora com o presbítero, porque ele disse que tem rejeitado, que ela tem tocado no Espírito Santo. Meu Virou Deus. as costas e foi embora. Quando ele saiu de dentro da casa, que começou a descer os degraus, ela lá começou a gritar, e a família trazendo balde de água, jogando em cima da cama, porque o grito dela, ela estava dizendo, que estava se queimando em fogo, e estava vendo a casa pegando fogo, e a família desesperou, e trazendo água, jogando água, e molhando o colchão, jogando, e quanto mais água, mais parecia que estava jogando gasolina, e tome água, ela gritando, até que ela deu o último grito, se esticou todinha, e fechou os olhos, Meu Deus. foi diretamente para o inferno, sem pai, sem salvação, porque estava mangando do Espírito Santo. Meu Deus. Ela blasfemou contra o Espírito Santo. E eu vejo alguém aí no YouTube blasfemando, mangando do Espírito Santo, dizendo tantas coisas. Eu já sei que aquele é um casal. Já está sentenciado. Meu Deus. Já está sentenciado. Colocando a mão, não deve. Meu Deus. Hã? Meu Jesus. Mas é sério. Tem alguém dizendo, pronto. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É alguém atribuir uma obra que o Espírito Santo está realizando e dizer que quem está realizando aquela obra é o diabo. Porque quando Jesus expulsou o demônio, alguém disse assim, ele expulsa o demônio com o espírito de Beelzebul. Dizendo que Jesus tinha demônio para expulsar demônio. Jesus disse, no juízo, quem vai condenar vocês são vossos filhos. Eu não tenho demônio. Eu expulso o demônio com o Espírito de Deus. Aleluia. É interessante atribuir uma obra feita pelo Espírito Santo e dizer, isso é uma coisa infeliz, dizer que foi o demônio. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, com a ação de quem? Do Espírito Santo nele. Aleluia. Então se você vê alguém com brincadeira, com línguas estranhas, com brincadeira, manganinha, pode repreender. Repreenda, deixa não. Aleluia, Jesus. Nem deixe, nem fique rindo, achando bonito. Coisa bonita. Cai nessa não. Porque tem aquele que, não é eu, né? Aí, cai na gaitada, né? Cai nessa não. Vou concluir. Glória a Deus. Aleluia. E aquela mulher, ela viu o que é a língua dos bodes. Ela viu na íntegra o que é a língua dos bodes. Glória a Deus. Ela nunca mais dizer que é a língua dos bodes. Não é? Nunca mais Meu Deus. na vida dela. Glória a Deus. Tem outros aí querendo ensinar, meu pai. Nem entende muitas das vezes quem fala e nem também os que ouvem. Olha aí o 14:16. Se vocês louvar apenas em espírito, se vocês louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer amém, depois da oração de agradecimento que vocês fez, porque ele não entende o que vocês diz. Porque e no momento que a gente está falando línguas estranhas, ou está orando, ou está louvando, ou está agradecendo. Você sabia disso? Você está em línguas estranhas,
Você está orando aqui, foi tomado em língua, então você está orando. Aleluia. Você está louvando, está orando ou está agradecendo a Deus em línguas estranhas. E isso está trazendo refúgio para o seu espírito. Você está edificando a você mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está edificando a você mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que eu tenho o maior cuidado quando eu vejo alguém falando em língua. Eu nunca abro a minha boca de imediato e digo assim, aquilo foi demônio. Eu primeiro vou ter o discernimento. Se foi ou não foi, eu vou pedir discernimento a Deus primeiro. Para depois Ele me dar o discernimento. Amém? Agora, né, alguém falar em língua, também que aconteceu aí de um evangelismo, que alguém nunca foi crente, nunca aceitou Jesus, e falando em língua. Eu não vou receber uma coisa dessa. Nunca entregou a vida a Jesus, como é que eu vou receber? Não vou receber um negócio desse. Não vou receber. Não vou. Meu Deus. Aí tem que estar atento. Espírito de engano. Não é? E vocês sabiam que tem um lugar aí que já está falando uma língua? Falando. Ensinando falsa doutrina, ensinando doutrina de demônio e ainda estão ensinando a falar em língua. Meu Deus. Está muito parecido com a gente. Parecido. Né? Parecido. Eu tenho até vou encerrar. Eu tenho um louvor completo. E um dia Deus vai me dar a graça de eu louvar Ele. Mas o corinho dele é mais ou menos assim. Parece ser certo, mas não é. Parece ser claro, mas não é luz. Eles cantam e pregam, faz procissão e rezam, só não cega Jesus. Parece ser certo, mas não é. Parece ser claro, mas não é luz. Eles cantam e pregam, faz procissão e rezam, só não cega Jesus. Meu Deus. Aleluia. Entendeu? É um pedacinho de hino que eu tenho guardado. Mas ele está completo. Falta lançar. Ele está completo. Parece. Né, irmão? Vamos ficar de pé? Glória a Deus.